Vamos lá, mapa mental para espelhos esféricos. Vamos aqui colocar para você todo ele, né? Depois eu vou comentar com você. Tá bom? Legal. Aqui, ó. Galerinha, o mapa mental tá prontinho para você aqui. Tá o teacher pensando aqui, né? De vez em quando eu troco esse meu mapa mental aqui. Olha lá, tem um avatar, agora tem um teacher pensando. Galerinha, bem interessante esse mapa mental, tá show para você aqui, para você não se perder, tá bom? Você tem aqui, no caso, o espelho esférico. Eles são dois tipos. Nós temos o côncavo e o convexo, tá? O côncavo, ele tem a propriedade de ampliar o campo de visão, que eu mostrei para você quando você viu o meu carão grandão ali, né? Já o convexo, que seria aquele grandão que eu peguei ali, ele já amplia, praticamente você viu todo aqui o cenário do estúdio aqui, né? Então, o côncavo amplia o tamanho do objeto, ele tem essa capacidade, né? Já no caso, o convexo, ele amplia o campo de visão, tá bom? Bom, aqui no caso eu coloquei para você aqui um objeto e um espelho aqui está representando um espelho côncavo, né? Você está vendo que a sujeirinha está do lado de dentro, então do lado de fora aqui, ó, esse lado de fora, a gente fala lado interno, desculpa. Esse lado aqui interno está polido, então se ele tiver polidinho internamente, né, o espelho é côncavo, tá? Se ele tiver polido do lado externo, o espelho seria convexo. Então aqui você tem algumas propriedades para você, no caso, analisar comigo, ó. Aqui é o tamanho do objeto, aqui no caso é o tamanho da imagem, aqui é um desenho, né? Aqui no caso o tamanho do objeto até o espelho é chamado de P. O tamanho da imagem formada até o espelho é chamado de pelinha, que está faltando uma linha aqui, tá? Pelinha é a distância da imagem ao espelho. Daqui até aqui é a distância focal. Daqui até aqui é o centro ao vértice, é chamado raio de curvatura ou 2 vezes o foco, tá bom? Então é muito interessante você saber essas nomenclaturas, tá? Aqui no caso poderia ser a letra O, tamanho do objeto. O P, distância do objeto ao espelho, que é até o vértice, né? Pelinha, que está faltando aqui é pelinha, tá? Distância da imagem ao espelho. F, distância do foco ao vértice. I é tamanho da imagem, tá bom? Foco, no caso, seria a metade do raio de curvatura, porque a distância do centro ao vértice é o raio, tá? Então você tem essas formulazinhas aqui, ó. Aqui, para os românticos, uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Já vimos umas coisinhas também outras formulazinhas também para você guardar, né? Mas você tem essa fórmula aqui, tá? Depois você também pode ter essa aqui, ó. A de aumento linear é I sobre O, tá bom? Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Também o aumento linear pode ser o menos P' sobre P, tá bom? O A também pode ser, que é o aumento linear, F sobre F menos P. E o foco é a metade do raio de curvatura, tá? E nesse caso você tem aqui a característica do espelho convexo, essa dica aqui é bem importante, fixa nela, que costuma cair na prova. O espelho convexo somente forma imagens menor, virtual e direita, tá? E aqui, pessoal, legalzinho para você aqui, uma tabelinha de sinais para você não esquecer, depois nós vamos treinar. Quando você tem um P e o P for positivo, que é a maioria dos exercícios, o objeto é real. Agora, se o P for negativo, o objeto é virtual. Praticamente esquece essa aqui. Sempre cai para você analisar a tabela, o P', o F ou o A, tá? Então, se o P' for positivo, a imagem é real. Nesse lado aqui, ó, P', esse aqui é P', tá? Então, aqui é positivo, quer dizer que a imagem está de ponta cabeça, está do lado de fora. A imagem é real, a imagem é projetada, ela é invertida, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Então, se o P' está desse lado, a imagem é real. Se o P' estiver dentro do espelho, o P' seria negativo, né? O eixo X, e aí seria a imagem virtual, tá vendo? Então, se o P' é mais, a imagem é real. Se o P' é menos, a imagem é virtual, assim que se olha a tabela. Se o foco é positivo, o espelho é côncavo. Se o foco for negativo, o espelho é convexo. Se o A ou o I também, que também acompanha o sinal, se o A ou o I, se o A for positivo, a imagem é direita. Se o A for negativo, a imagem é invertida, tá bom? Toda imagem invertida é real. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem direita é virtual. Toda imagem invertida é real. Toda imagem direita é virtual. Toda imagem invertida é real. Tudo bem, galerinha?